Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com o Luiz Rafael Maluf sobre desafios, tendências e transformações que podem destravar o mercado de IPOs no Brasil. O Rafael é advogado, possui mais de 17 anos de carreira, com expertise em ofertas públicas de ações e de renda fixa locais e internacionais, e também assessorando tanto bancos de investimento quanto companhias emissoras. Hoje o Rafael é o sócio responsável pela área de mercado de capitais no CGM Advogados. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo aos Cenários. Carlia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje e conversar um pouquinho. Falar de mercado de capitais é sempre uma satisfação. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente que agradece a sua participação, Rafael. Então, vamos começar aqui o cenário. Gostaria de começar aqui perguntando, né, para você, na verdade, tentando entender, né, esse momento do mercado brasileiro. O último IPO registrado no Brasil aconteceu em 2021. A gente está em 2025, tem aí 4 anos, né? Então, eu queria que você falasse para a gente o que é que explica essa ausência de novas aberturas de capital, de capital nos últimos anos. Sim, não, perfeito. Acho que assim, acho que a gente, olhando as notícias e tudo que a gente tem no cenário macroeconômico nos últimos anos, acho que isso fala por si. A gente tem tido um cenário muito desafiador, um cenário macroeconômico que é bem difícil de lidar, tanto a situação local, globalmente a gente tem isso. Se você for olhar desde 2021, a gente teve um momento ali de 2020 e 2021 com um boom de IPOs. Então, a gente está falando ali no momento que foi a época da pandemia, em que você teve uma queda generalizada de juros no mundo inteiro, naturalmente, por toda a situação que se vivia, e isso com juros tão baixos, em que a gente chegou a 2% no Brasil, você teve uma situação em que a renda variável bombou. Você viu muitas empresas olhando o mercado de renda variável como alternativa. Então, naquele momento, 2020 e 2021, você tinha um cenário propício para isso, em que você tinha uma renda fixa, uma taxa Selic muito baixa, taxa de juros no mundo todo muito baixa, e um cenário em que a renda variável ela era o caminho natural. Só que hoje isso mudou naturalmente. Acho que você tem várias circunstâncias para isso ter acontecido, né? Muitas empresas que acessaram o mercado naquela época foram empresas que acessaram numa euforia, talvez, de mercado, em que elas talvez não estivessem tão preparadas naquele momento em termos de governança, de informações do mercado, de comunicação com os investidores. E por conta disso, você também teve um impacto no preço dessas ações depois dos IPOs. Isso acabou criando um cenário de que você afugentou muitos potenciais emissores e que você teve uma retração, né? Então, uma junção de fatores. Uma retomada depois de uma taxa de juros subindo, depois, né, logicamente, da pandemia, naturalmente, em que hoje a gente tem uma taxa de juros altíssima no Brasil, essa situação que a gente tem de uma inflação persistente, uma taxa de juros muito alta e certezas políticas que nós temos, e esse cenário macroeconômico desafiador, isso afugenta muito o cenário de IPOs. Então, se você olhar 2021, em que você teve por volta de 40 e poucos IPOs, quantos IPOs nós tivemos em 2023? Zero. Em 2024? Zero. Em 2025? Zero ainda. Então, acho que a situação que a gente tem, olhando as notícias naturalmente e o cenário econômico que nós temos, isso fala por si, por que que a gente está vivendo esse momento, hoje no Brasil, principalmente. Você pode detalhar um pouco para a gente quais são os principais obstáculos que têm travado esse mercado? Claro, eu acho que se você olhar que a gente tem uma situação com muita incerteza, uma incerteza política, estabilidade regulatória, de novo, a situação macroeconômica é desafiadora, né, uma volatilidade cambial muito grande. A gente vê, a gente olhando a situação como o nosso câmbio é, vem subindo, ou como tem subido a variação cambial que a gente tem, a incerteza fiscal que nós temos no Brasil, acho que tudo isso cria um cenário que o investidor ele fica mais avesso ao risco, é natural. Então ele acaba optando em ativos mais sólidos, empresas mais que estão mais preparadas, que você tem uma maior transparência de informações e ele acaba olhando ativos que são mais seguros no final do dia. Eu acho que é isso que a gente tem. Fatores macroeconômicos, a situação cambial, situações políticas, um conjunto de fatores que acaba impactando nisso. E o que é que precisa acontecer, Rafael, na prática, né, para o Brasil voltar a ter uma agenda ativa de IPOs? Porque, como você falou, a gente está conversando, né, o último IPO foi em 2021, e aí você mencionou, né, 2023 teve quanto? Zero, 2024, zero,
né? 2025 a gente já está aqui na metade do ano e até o momento Uhum. nada também, né? Eu acho que ótima pergunta. É, acho que toda a situação que a gente tem hoje de uma taxa de juros altíssima que a gente tem no Brasil afugenta completamente uma situação de IPO. Então, se a gente quer ir para um caminho de retomada de IPOs, que é o que acaba fazendo o crescimento de um país, o crescimento econômico é vinculado ao mercado de capitais, né? Se você fizer uma análise histórica, os principais países que investiram em mercado de capitais, em que você conseguiu ter uma base regulatória sólida em que você incentivou o acesso ao mercado de capitais, todos os países que investiram nisso são países que tiveram um grande desenvolvimento econômico e, consequentemente, um desenvolvimento social. Então, acho que para você ter uma situação de retomada de IPOs de uma forma consistente, você vai precisar um conjunto de fatores, né? Então, a gente vai ter que ter uma estabilidade macroeconômica, que a gente precisa. Você tem que ter essa redução na taxa de juros, que hoje, né, é impossível a gente conseguir competir com a renda fixa, com os juros que a gente tem hoje. É, uma situação em que a nossa parte regulatória hoje ela tem trabalhado, principalmente os nossos agentes reguladores, CVM, B3, Anbima, todos os entes de mercado, eles têm trabalhado muito em conjunto para criar um cenário muito sólido e muito seguro, para que isso consiga criar um cenário de maior confiança dos investidores. Então, tem sido feita uma série de iniciativas, mudanças regulatórias. Eu acho que se você for olhar uma forma de você conseguir trazer mais a atratividade para esse mercado, é você investir em governança. Então você tem que ter uma preparação uma maior em governança, você tem que saber fazer uma comunicação adequada com o mercado, e logicamente na parte regulatória, a CVM, ela colocou em audiência pública no ano passado uma iniciativa muito louvável e importantíssima que foi o regime fácil. Isso está em consulta pública, isso foi feito teve uma série de manifestações dos agentes do mercado, o mercado todo está ansioso pela regulação disso, que deve sair em breve pela CVM. O regime fácil, ele é uma forma de acesso de mercado de capitais para empresas, digamos, de médio porte, o middle market. Empresas que hoje, se você for analisar, muitas das empresas que acessam o mercado de capitais tradicional de IPO são empresas muito robustas, às vezes são empresas muito de grande porte. E você olha empresas de um middle market que não enxergam potencial de acesso ao mercado de capitais de ações. Vão acessar o mercado de capitais em renda fixa, em outros ativos. Mas para ações fica quase inviável. E aí o que a gente tem com o regime fácil é uma estrutura regulatória mais flexível, uma estrutura que vai trazer uma flexibilização de regras, transparência de informações, uma equalização, né, uma forma de você trazer as informações para o mercado condizente com o porte da tua companhia. Porque também não adianta a gente exigir demais de uma companhia de médio porte, que já tem toda a sua parte de gestão interna para lidar no dia a dia, e ainda colocar um mar de exigências regulatórias de informação que faria muito mais sentido para uma empresa de grande ou grandíssimo porte e acaba afugentando uma empresa de middle market, né? Acho que o regime fácil ele é uma das principais iniciativas que a gente olha com muito bons olhos para os próximos meses. E falando aqui de governança, né, como você falou que a empresa ela precisa ter esse processo instalado, né? Qual o papel da governança, da transparência e da maturidade também do negócio nesse processo de abertura de capital? Uhum. Isso é excelente, tu colocou, Carla, porque a parte de governança ela não pode ser tratada como um custo burocrático. Governança ela é um ativo estratégico. Você investir em governança é fundamental para que você consiga levantar recursos com mais rapidez, com custos reduzidos, e, logicamente, você ter toda essa base bem construída, você consegue ter uma maior atratividade do teu papel para os investidores. Então, acho que você tem que trazer informações muito sólidas para o mercado. O investidor, ele é avesso ao risco, ele vai precificar esse risco. E, logicamente, você precisa ter um histórico consistente, né, das suas informações. Então, toda a parte de gestão tem que ser bem trabalhada, você tem uma profissionalização da tua gestão, a forma de você se comunicar com o mercado. Então, tudo isso é um conjunto de elementos que acaba sendo fundamental para você conseguir dar mais transparência, e mostrar uma governança sólida para os stakeholders.
Falando agora do mercado internacional, né? Como que o investidor estrangeiro, né, enxerga Uhum. hoje o mercado brasileiro? Você acha que o Brasil ele ainda é atrativo para entrada de capital via bolsa? O Brasil sempre, eu acho, vai ser atrativo. Tem seus momentos, seus altos e baixos, logicamente, né? Mas o Brasil sempre vai ser atrativo. Ele é o tamanho que nós temos hoje, o país vive muito nas commodities, né? Então, o que mexe muito o Brasil são as commodities. Então, se você vê o tamanho do país que nós temos, todo o potencial que a gente tem de consumo, os ativos estratégicos que nós temos, tudo isso é fundamental para ser um fator atrativo do mercado para o investidor estrangeiro. Então, de toda forma, o investidor estrangeiro ele continua cauteloso, né? Ele vai fazer uma análise com outros países emergentes em outras situações similares, mas a gente tem uma situação muito delicada. Toda a situação de insegurança jurídica, risco fiscal, questões políticas, tudo isso impacta. Então, questões fiscais, políticas e jurídicas é o que acaba fazendo toda a diferença. Então, a gente tem logicamente, um país atrativo para o investidor estrangeiro, mas esses elementos acabam impactando drasticamente na atratividade do país para os investidores estrangeiros. Muito bem. Enquanto os IPOs minguam, né? A gente não Uhum. está tendo muita movimentação nos IPOs, aliás, nenhuma, né? Por enquanto. Nenhuma. A gente tem aí as fusões e aquisições, né? O M&A, que segue mostrando um otimismo no mercado, né? Uhum. Inclusive, esse ano a gente teve agora a fusão da Pets com a Cobase, né? Que aconteceu agora em junho, né? E teve outro Uhum. também que foi aprovado sem restrições, que foi a fusão da Marfrig e da BRF, né? Sim. São os mais, tipo assim, que foram agora em junho, né? Maio, junho. Né? Então, Uhum. Rafael, o que é que está motivando esse movimento do mercado, na tua opinião? O que eu olho muito é que o mercado de capitais e o mercado e o mundo de M&A, eles trabalham muito quase que num contrapeso, de uma certa forma, porque você vê momentos em que o mercado de capitais está bombando, as empresas estão acessando o mercado de capitais e buscando recursos no mercado de bolsa ou até operações de renda fixa. Quando isso acontece, a empresa acaba se capitalizando, e se estruturando, profissionalizando, utiliza esse recurso da melhor forma, fazendo reperfilamento de dívida. E quando o mercado de capitais ele está numa situação de queda, o barra total, assim, no zero, como está no mercado de renda variável hoje, você vê empresas que que acessaram um mercado num momento muito propício, se capitalizaram, têm recursos hoje e acabam buscando ativos estratégicos. Então, são empresas que acabaram se capitalizando muito bem no momento adequado, em que o mercado de renda fixa, perdão, o mercado de renda variável ele era propício, se capitalizaram e aí acabam buscando os ativos mais estratégicos. Então, é natural, na verdade, que você tenha essa situação de que, num momento hoje de baixa de mercado de capitais de renda variável, você tem empresas muito bem capitalizadas e que acabam buscando ativos mais estratégicos. Eu acho que você vê empresas que têm muitos recursos, elas querem ganhar escala, querem consolidação, e aí você acaba buscando os melhores ativos, os melhores players. Então, os cases que tu acabou mencionando aqui agora são cases muito emblemáticos, que é justamente o que demonstra o cenário que a gente tem hoje. Então, você busca os ativos com os melhores preços nessa situação. Logicamente, você vê um mundo em que os fundos de private equity eles têm tido uma atuação muito forte, né? E a ideia deles é justamente um investimento para agora, em que você consiga colher o resultado no médio prazo. E quais são os segmentos que estão puxando essas ações, né? A gente vê mais empresas tradicionais ou tem muita startup aí também no mercado fazendo M&A? Boa pergunta, cara, porque eu acho que se você for olhar o mundo de M&A, ainda é um mundo que você vai olhar as empresas mais tradicionais. Então, vamos pensar aqui o setor de agronegócio, que é o que movimenta tanto no nosso país, energia, sem sombra de dúvida, parte da saúde, né? Setores de saúde são os que têm sido mais fortes nesse momento. Acho que se você for olhar o mercado de M&A, o mundo de M&A, eu te diria que são esses setores, principalmente. Já se você for analisar o mundo dos IPOs, hoje, zero, como a gente tem, mas no momento que tiver uma retomada,
É difícil a gente dizer qual que vai ser o melhor segmento que vai bombar logo no começo. Hoje a gente vê as empresas de tecnologia como um grande otimismo de que são as empresas que seriam as principais empresas que pegariam esse embalo do processo de IPO. Agora, difícil dizer, porque se você tem um mercado que acaba sendo ainda avesso ao risco, com taxas de juros altas, no momento em que isso começar uma janela nova de mercado, de capitais para renda variável, talvez empresas ainda mais tradicionais, com resultados mais consistentes, tenham um impacto maior nessa retomada de IPOs. Logicamente, se você olhar no médio prazo, eu tenderia a te dizer que as empresas de tecnologia, as startups, sem sombra de dúvida, elas vão acabar navegando e surfando muito bem, na verdade, nessa retomada. Agora, com modelos mais resilientes, talvez, e você olhando, logicamente, as melhores estratégias para não ser um crescimento a qualquer custo. E você acha, Rafael, que a transformação digital e as pautas ESG, né, que estão muito em alta ultimamente, né? Ok? Você acredita que elas têm influenciado diretamente as decisões tanto de IPO quanto de M&A? Uma pergunta. Eu te diria o seguinte, acho que hoje as empresas elas têm olhado as questões de ESG muito mais preocupação. Isso é natural, não deveria como ser diferente isso. A gente aqui no escritório, a gente tem atuado muito com operações ESG, tirando o mundo de renda variável, a gente olhando o mundo de renda fixa, operações genuinamente de impacto social, impacto ambiental, e que é o que o investidor tem olhado isso com mais atenção. Acho que hoje os investidores exigem muito mais das empresas esse tipo de informação. Eles querem mais clareza sobre toda a estratégia digital da empresa, o que que ela tem de posicionamento na área de ESG. Acho que tudo isso impacta e é relevante, e vai ser cada vez mais relevante. Eu te diria que se você for analisar pelo lado do M&A, isso impacta da mesma forma, talvez de uma outra vertente, né? A gente vai ter aqui uma preocupação maior na diligência, vai impactar no processo de toda a auditoria legal que vai ser feita, logicamente, na avaliação dos ativos, mas, assim, acho que as duas coisas, tanto a parte de transformação digital como ESG, são pontos super relevantes que hoje os investidores olham com bastante atenção. O consumidor cobra e a empresa tem que fazer, não é isso? Exatamente, exatamente isso, cara. E como que as empresas estão se adaptando, Rafael, para atender essas novas exigências do mercado global? Tudo isso acho que você depende de um trabalho longo, né? Não é um investimento rápido. Não adianta a gente chegar da noite para o dia e tipo, falar, bom, vamos aqui mudar e vamos ser uma empresa totalmente diferente e renovada, que vai atender o que nossos investidores querem, os stakeholders querem. Não. Acho que você tem que fazer um investimento de longo prazo, consistente, um crescimento e uma modificação dentro da empresa de uma forma consistente, e bem estruturada, né? Então, se você for fazer um processo de captação de recursos, um processo de IPO, você tem que fazer toda uma revisão na tua parte de governança, você tem que ter um processo de profissionalização da gestão. Não tem dúvida disso. Acho que você tem que investir nas questões de tecnologia. E aí, se você for olhar, logicamente, toda a questão SG, mas assim, se você for olhar a forma que você tem que conduzir isso, é um investimento que tem que ser trabalhado dia após dia. Não é uma virada de chave que você vai dizer, não. A partir de amanhã eu vou ser outra empresa e eu vou acessar o mercado de capitais com exatamente como meus stakeholders gostariam, o que os investidores esperam de mim. Não, isso tem que ser um trabalho de longo prazo e principalmente eu diria que a profissionalização da gestão é fundamental. Eu vejo casos, ah, excelentes empresas, mas que são empresas que são empresas familiares e que você quer entra uma situação até emotiva. É a vida, é a história do fundador daquela empresa. Então, a pessoa foi lá, é a família que construiu aquela empresa, que virou um império. E você diz, mas isso é tudo que eu construí, o meu avô, etc. Só que
Se você não pensar na profissionalização e você olhar as pessoas-chaves, você não vai conseguir abraçar aquela empresa que tomou um outro porte. Você precisa dos braços certos, as pessoas que vão te dar o apoio. Você precisa das pessoas que vão estar contigo para dizer, olha, esse teu caminho, que por mais que funcionasse há 10 anos atrás, hoje não funciona mais. A realidade é outra. Vamos olhar nessa outra direção. Esse processo de profissionalização da gestão, eu te diria que é fundamental nesse momento. Certo. E, Rafael, você acredita que uma possível melhora nos cenários fiscal e econômico, que eu lembro que você citou quando a gente perguntou sobre Uhum. os principais obstáculos, né, Sim. para a volta dos IPOs aqui no Brasil, né? Então, se a gente tiver uma melhora no cenário fiscal e econômico, você acredita que isso pode reaquecer os IPOs no Brasil ainda esse ano? Essa é uma pergunta difícil é a pergunta de 1 milhão de dólares, quase, né, como se fala. Eu te diria o seguinte, Kelly, eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista. E otimista de dizer, eu olho o copo meio cheio e não meio vazio. Então, eu te diria que se a gente for no caminho de realmente de uma queda de juros, e isso precisa, a gente está com um cenário que a gente teve a última alta de juros, pelo menos mostrou uma sinalização de que talvez a curva de crescimento dos juros vai começar a virar, né? A gente vai começar a entrar numa situação de queda. Então, o crescimento dos juros no patamar que a gente estava tendo, a última sinalização do Copom mostra que você está, talvez, numa situação de mudar essa curva. E se a gente tiver realmente uma queda de juros e você tiver uma previsibilidade fiscal, você tem um cenário propício para isso, né? Você pode ter uma retomada de IPOs. Eu ainda, por mais que eu olhe o copo meio cheio, eu não sei se ainda, estando no mês de junho, a gente já teria uma situação de IPOs ainda para 2025. Talvez, final de 2025, a gente tenha algum IPO de uma empresa que tenha tentado acessar o mercado há algum tempo atrás e já está bem preparada e já acessou, já conversou com analistas, já tem pessoas que estão analisando esse potencial papel e elas vão estar mais preparadas para acessar esse mercado se essa janela de mercado se abrir, talvez mais para o final do ano. Mas digamos que não aconteça isso em 2025, eu te diria que para 2026 seria bem factível, desde que toda a lição de casa seja feita. Então, redução de juros, sem sombra de dúvida, toda a situação fiscal que a gente tem hoje, uma segurança jurídica, política, tudo isso são elementos fundamentais para a gente conseguir ter uma retomada do mercado de IPOs. Enquanto a gente não tem IPOs, a única forma que as empresas acabam acessando ainda tem sido a renda fixa. Você tem muitos produtos que acessam o mercado de renda fixa, que é a alternativa de buscar recursos para você investir no teu dia a dia, né? Então, enquanto o mercado de renda fixa não voltar ao patamar que ele tinha em 2020, 2021, a gente ainda olha muito o mercado de renda fixa como sendo alternativa, que felizmente a gente tem muitos produtos hoje de renda fixa de forma acessível, baixo custo, ah, baixo custo de estruturação, né? Ah, mas é um alto custo se você for pensar considerando a taxa de juros que a gente tem hoje. Muito bem, Rafael. E para a gente encerrar agora o cenário, que está chegando ao fim, eu gostaria de te convidar para dar um conselho, né, para as empresas que estão pensando em abrir o capital, né, estão pensando em abrir capital nos próximos anos. Que conselho você daria para esses empresários, Rafael? Ah, o que eu diria processo de preparação de um IPO, ele é um processo que não é de novo da noite para o dia. Isso não é um sprint, não é uma corrida de 50 metros, 100 metros, isso é uma maratona. Então é um trabalho que você tem que olhar várias frentes, você tem que olhar os players estratégicos, você tem que ter apoio dos parceiros certos. E aí, quando eu digo parceiros certos, é de todas as formas, vai desde o nosso lado como advogados que acabam ajudando na estruturação do negócio, do que é a melhor forma de você acessar, até os principais bancos de investimento que vão dizer para ti qual que é o melhor caminho a seguir, os auditores que vão te mostrar o que tem que ser revisado. Você tem que olhar todos os parceiros que vão trabalhar com isso, para ti.
Mas, logicamente, você preparar uma forma adequada de comunicação com o mercado, isso é fundamental. Você vai virar a chave num processo de um IPO e você, da noite para o dia, você vai ter centenas, milhares de investidores querendo a informação do teu lado. Então, você vai ter que estar pronto para viver sob os holofotes, logicamente. Então, olhem toda a parte de estruturação societária, governança, sem sombra de dúvida, e façam os passos bem estruturados, um de cada vez. Essa é a receita para o bolo do IPO crescer. Receita de sucesso. Exato, exatamente. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença do Rafael, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.